Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. Vinícius, tá o quê? Tá aumentando o PIB do Brasil? Em outro código de área. Tá em outro código de área. Grande abraço pro Vinícius, tá aumentando aí o nosso querido PIB. E hoje a gente vai conhecer uma história empreendedora na área da tecnologia, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. E também pelo Café nós falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. E também pelo Café falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Gurizada, lembrando também que o Café é gravado diretaço aqui na Fábrica de Podcast com apoio técnico nosso querido Douglas Bierhaus. Já aproveita e segue aí no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Dona Érica Martins na Santa Paz. Primeiro episódio de 2024, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na primeira gravação. Possivelmente. Justo, com certeza. Alguma coisa já vai estar, se já não foi, tá para ser postada. Eu tô retornando hoje, né? Então tô me situando também. Mas enfim, primeira gravação de 2024, 15 dias do ano já se passaram. Isso dá quase uns 5% aí, não vou fazer um chute feio, mas não tá muito longe dos 5% do ano, já se foi. E aí... Faltam alguns dias para começar o ano do brasileiro, de verdade, né? Não, tem vários calendários. Essa máxima aí é braba, né? Tem vários calendários paralelos aí, mas a questão é que nem tudo fica amarrado à inércia do início de janeiro, né? É verdade. Sempre bom dar essa lembradinha. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso primeiro poderoso, então, gravado em 2024, para conhecer um pouquinho mais sobre a história da Nave 9. Nós trouxemos ele, o CEO. Para falar sobre isso, nós vamos chamar diretaço o nosso poderoso. Pode falar já. Não. Muito bem, gurizada, para contar um pouquinho da história empreendedora da Nave 9, nós chamamos ele, o CEO da empresa, Matheus Arenberg. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo. Boa, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Eu sempre quis ser convidado para o Café Empreendedor. Eu não te falei antes, mas eu já assisti alguns episódios e todo mundo vai ali, eu tenho que ir também. Eu quero chegar um dia nessa honra de participar do Café Empreendedor. Inaugurou o ano. Foi com bastante honra. E a gente já fez algum projeto junto lá com o Sebrae. Sim. Né? Era... negócio da Fenadoce. De dar errado o nome, eu não me lembro agora, assim, mas era do fracasso. A gente fez um painel para valorizar o fracasso. Exatamente. Eu vou contar bastante disso hoje, eu acho. Show de bola. A Erika falou, conta um pouco do passo a passo da tua carreira. Ele não é muito feliz, tem várias coisas que deram errado. Mas assim, tá ótimo, porque quem nos escuta e quando escuta história muito virtuosa, fica pensando, não é pra mim. Porque olha só, tudo deu certo na vida dessa pessoa. Também precisa ouvir, né? Alguém que não teve só um caminho de flores aí pro todo o percurso. Sim. Bom, eu sou o Matheus Arenberg, então, como o Leandro apresentou. Eu costumo me apresentar como programador. Faz um tempo que eu não programo e que eu não sou ali responsável por programação no dia a dia, mas eu gosto de me identificar como programador ainda. Comecei a minha carreira em 2011, então já faz um tempinho aí que eu tô trabalhando com tecnologia. Trabalhei sempre basicamente fazendo a mesma coisa todos os dias, que é desenvolvendo o produto digital. Então, todo dia eu acordo, vou lá, entendo a demanda do cliente, vejo o que precisa ser desenvolvido de software e ajudo esse cliente a ter aquele software construído. Lá no início, era eu mesmo que programava, hoje em dia tem a empresa, foi evoluindo, tem gente muito mais competente do que eu para desenvolver isso. Mas a minha história, no geral, sou natural de Pelotas, comecei como programador com 17 anos e hoje eu tenho 30 e fui crescendo na carreira, evoluindo, trabalhei em algumas empresas, me demiti, empreendi, deu errado, voltei isso com 19 anos, voltei pro mercado, tentei de novo, fui num ciclo de trabalhar um pouco, me demiti, abrir uma empresa, quebrar é muito forte, né, falhar ali, porque dizer que eu quebrei eram empresas tão incipientes ali que não dá pra dizer que eu exatamente quebrei, mas foram 4 tentativas.
E sempre tentando, estudando mais sobre empreendedorismo. Por isso que eu gosto bastante de vir nesse tipo de podcast, porque ajuda a galera a entender, conhecer outras histórias, não achar que é tudo muito fácil, muito simples, porque tem uma caminhada longa aí de tentar coisas diferentes. Eu focava muito na programação, depois tive que focar mais no comercial, aprender um pouco mais. Mas a história ali foi 4 tentativas, depois veio a nave, que foi a 5ª, eu achei que já estava tudo certo, tentei a 6ª, deu errado. Aí agora vamos de novo aí tentar mais um pouco, mas a nave segue de pé e segue crescendo. Conta pra gente da primeira, vamos fazer uma linha cronológica aí das coisas. E a idade quando fez a primeira, né? A primeira eu tinha, tenteada. Acho que 19 para 20 ali. 20, foi 2013, tinha acabado de fazer 20 ali. É uma idade, cara, normalmente sabe tudo, assim, né? Tu tem aquela, como é que eu vou te dizer, aquela máxima, né? Que não precisa de ninguém, né? Eu consigo fazer dar certo e vai dar certo. Eu trabalhava 2, 3 anos já ali, comecei fazendo uns freelas, depois fui pra alguma empresa ali de programação, realmente achei que tinha entendido o jogo, já fazia alguns freelas, eu pensei, cara, essa empresa que eu trabalho desenvolve software para outras empresas. Eu faço freela, eu já tô desenvolvendo isso, já tenho meus contatos, eu posso simplesmente viver só ali dos freelas e tô criando uma empresa igual a que eu trabalho, já entendi o jogo. Aí foi começar, deu errado, né? Todo mundo sabe que deu errado. Mas era uma empresa basicamente bem parecida com o que a Nave é hoje. Era uma consultoria de tecnologia, fazia software para outras empresas, porque eu era programador, o cara que estava junto comigo fazendo os freelas também era, a gente abriu uma empresa ali de sociedade. Essa experiência foi tão traumática para ele que ele saiu da programação e foi fazer odonto. Ele nunca mais voltou para programação. Mas aí essa primeira foi realmente consultoria, porque era o que eu sabia, era programar, comecei a vender programação para outras pessoas. Querem saber já a sequência, segunda, terceira e a quarta? Fica à vontade. Sim, com certeza a gente isso que é o legal, voltar, né, cara? E pode seguir. Mas aí depois eu tava ali empenhado, cara, não queria desistir, já tinha contado para todo mundo que eu ia empreender, eu queria muito ser o Bill Gates, esse era o foco ali naquele momento. Aí eu comecei já na sequência uma outra, que era um produto digital, que eu pensei, não, vender serviço não é legal, vamos fazer um produto digital aqui. Aí era uma lista de presentes, que era, quem é velho vai lembrar, era um Facebook App. Era quando tu podia fazer um app dentro do Facebook, não sei se vocês lembram disso. Sim. Aí era um Facebook App que fazia essa lista de presentes, lista de desejos, o nome era Acertou em Cheio. Era uma lista de desejos, aí tu colocava lá o link das lojas e o produto, né, com o link das lojas. A ideia de monetizar, eu e os meus sócios na época, era que a gente ia ser um afiliado nas lojas, e aí todo mundo ia botar presente lá, as pessoas iam comprar o presente e a gente ia ganhar dinheiro com isso. Só que a gente não contava que tinha que ter um volume, que as pessoas tinham que achar o app, usar o app e tudo mais. Aí a gente botou energia, e era o erro clássico, assim, que eu errei 3 vezes a mesma coisa, foi de pensar que a gente tinha que programar o produto perfeito, colocar esse produto perfeito na rua, que quando lançasse o produto tudo ia dar certo. Ia só lá, todo mundo ia aparecer e usar esse produto e o negócio ia despontar. Mas não é assim, exatamente, né? As coisas são um pouco diferentes na vida real. Então esse Acertou em Cheio também deu errado da mesma forma. A terceira tentativa era uma rede social, aí eu me passei assim na tentativa. Era uma rede social de colocar só a pessoa colocava um problema que estava enfrentando e aí outras pessoas ajudavam ela, poderiam responder ajudando e coisa assim. Era não sei por que a gente achou que isso ia dar certo. Mas foi o mesmo erro. Tem uns fóruns que as pessoas comentam. Sei, isso é monetizável, é outra história, mas... Mas era a gente não era nem um fórum, tu só podia colocar o teu problema e 2 opções. Aí a pessoa respondia a opção 1, opção 2 e era isso, só pra tu saber a opinião era tipo das enquete, pessoas. não tinha... Era tipo enquete. Só que nunca ninguém usou, porque a gente ficou 6 meses desenvolvendo e nunca colocou na rua, porque a gente ficava tentando e melhorava e testava e melhorava. Aí depois eu falei, cara, não vai dar, não tem como, eu vou empreender. Não é pra mim, eu desisto, eu não dou certo pra isso. Aí voltei pro mercado como programador, decidido a nunca mais empreender. Aí trabalhei mais um pouco. O que tu escutava nessa época quando tu dizia isso pras pessoas? Quando tu falava essas frases que tu falou agora, não é pra mim, não dá certo, vou desistir. O que as pessoas te diziam? Me apoiavam em desistir, geralmente. Não, acho que realmente, né? Não agora, tu é muito novo, tenta depois. Porque a realidade que eu venho assim da minha família, o salário que eu ganhava como programador, mesmo que início de carreira, já era o maior salário da história da família, assim, já era um salário muito bom. Então ninguém entendia por que eu estava saindo desse emprego seguro para tentar empreender. Na verdade, se for parar para avaliar mesmo, não fazia sentido, né, o que eu estava fazendo. Ninguém
com o mínimo de razão e olhar e falar, não, tá certo o que ele tá fazendo, porque eu tomei um risco gigante, tipo, porque não é como se eu estivesse brincando de empreender ali, mas estivesse com tudo seguro de dinheiro e tudo mais. Então eu tava tomando um risco realmente acima da média e por sorte as coisas foram se desenvolvendo. Ia comprometer os boletos no início claro, do mês seguinte. Com certeza. Chegou um momento, tem uma história que eu não tenho no Nubank até hoje, porque numa dessas tentativas o meu Nubank foi cancelado, né, porque eu não tinha como pagar, e aí até hoje eu tento ter o Nubank e não consigo, eu mando imposto de renda, faço várias coisas e eles não aceitam, entrei numa lista lá, naquela lista que nunca mais vai ter, não tem jeito, e aumenta o score, eu olho às vezes meu score do Serasa, não, tá 900 e pouco, vou tentar, aí eu vou lá, eu não preciso ter o Nubank, eu não tenho por que eu ter o Nubank, mas eu tento, vou lá, só uma reconciliação com o passado. E eles negam, não tem jeito, mas isso... Eu tentava empreender. O que me dava muita segurança é que sempre teve muito emprego para programador, então eu sabia que eu não ia ficar sem emprego. Tanto que quando deu errado ali a última ideia e eu quis voltar para o mercado, eu mandei 2 currículos e voltei para o emprego que eu queria, ganhando mais do que eu estava tirando ali como empreendedor que eu estava sendo. Sim. Então isso me deu muita segurança. Eu pensei, cara, mendigo eu não vou virar. Esse era o ponto, assim. Eu pensava sempre assim. Na pior das hipóteses, eu pensava... E é uma preocupação genuína, né? Eu pensava, cara, eu não vou ficar sem comida e morar na rua. Isso eu tenho certeza, porque eu vou conseguir um emprego muito rápido pela condição ali que eu já tinha estudado, me desenvolvido como programador. Então, a partir disso, eu tentava empreender. Então, por mais que não fosse... eu não estivesse numa situação financeira confortável, de tenho dinheiro guardado, vou empreender aqui, a hora que der certo, dá certo. Eu sabia que se eu parasse de empreender, eu ia ter um emprego na hora. Então isso me dava muita segurança. Tava tomando um risco, mas me dava muita segurança. E o que fez na sequência, assim, tu virar a chave? Não, depois de ter passado por isso, né, e tá com essa coisa na mente, tipo, não sou pra empreender, não sei o que, voltou a trabalhar e, vou empreender de novo. O que fez virar a chave pra tu continuar nessa carreira de risco, né? Sim. Eu tentei, quando eu fui tentar a 4ª vez, né, que ainda foi antes da nave, o meu ponto é que eu já estava há uns 3 anos trabalhando como... Eu já tinha evoluído um pouco para líder de projeto, já estava cuidando mais de produto e não tanto só de código. E aí eu tava ali e tava incomodado, porque eu não podia tomar todas as decisões, eu sempre fui de questionar muito o sistema, assim, que eu tava inserido. Na escola eu tava sempre na direção, não era, tirava nota boa, mas eu tava sempre na direção porque eu discutia muito argumentava muito com os professores, não gostava de fazer o tema, não entendia porque eu tinha que copiar algo do quadro que estava no livro. Era coisas que eu questionava muito, assim, de por que eu tinha que copiar algo que estava escrito no livro, eu questionava. E a mesma coisa eu levei pro trabalho. Quando eu chegava no trabalho, eu olhava algo, eu não via sentido em fazer alguma coisa específica, eu ia questionar, tentava argumentar, estudava, trazia uma forma nova de fazer as coisas. Quando eu vi que eu sempre ia bater num teto, eu comecei a ficar muito incomodado, assim, de, não tá fazendo sentido, talvez eu tenha que empreender mesmo e fazer, seja lá que tamanho for, fazer o meu negócio aqui. Aí um amigo meu tava começando uma startup e ele falou, eu preciso de alguém pra tocar a parte aqui mais de comercial e mais de desenvolver o produto. E aí, como eu já tinha entendido que nos outros casos eu tinha errado, porque eu tava focando muito em desenvolver, muito em programar e não tanto em vender, porque eu tinha dado errado nas outras empresas, porque não tinha cliente, não tinha mercado para aquela empresa que eu tava criando. Aí eu, topei, vamos junto. Aí eu comecei a estudar mais sobre comercial, comecei a estudar mais sobre negócio, e foi aí que foi a grande virada de chave, assim, essa iniciativa que a gente conseguiu passar para ser acelerada na Startup Farm, que era 2017, isso mais ou menos. Era uma aceleradora de startups que ficava dentro do Google Campus, lá em São Paulo. Aí a gente foi para lá e aí tudo mudou, assim, para mim. Eu comecei a aprender muito mais que, não tinha nada a ver com o código que eu ia desenvolver, não tinha nada a ver com qual funcionalidade o produto ia ter. Era tudo sobre entender o mercado, ver o tamanho de mercado, ver que dor eu ia resolver, que solução que eu ia propor para essa dor perante o tamanho do mercado. Comecei a aprender coisas muito diferentes de como montar um negócio realmente. E aí essas informações nos ajudaram a invalidar a ideia que a gente tinha levado até lá, que não fazia nenhum sentido no fim do dia. Mas aí a gente tava lá e tudo mais, mas beleza, entendi um pouco o jogo, assim, comecei a entender mais o jogo e decidi, vou tentar. Essa não vai dar, mas a próxima vai dar. A próxima eu vou tentar e vai fazer sentido, porque eu já errei demais, mas também aprendi bastante coisa aqui e acredito que vai dar certo. E teve um momento que me ajudou
Eu entendo ele hoje muito mais, mas naquele momento já me ajudou a compreender melhor, que foi... Toda semana tinha uma banca, né? Nesse programa de aceleração eram 6 semanas, lá em São Paulo. E toda sexta-feira tinha uma banca, cada semana era um tema. Aí toda sexta a gente apresentava e era massacrado, assim, não fazia nem... A gente era o pior. Eram 12 times, a gente era o pior disparado, muito ruim. Aí era ruim. Lá pela 4ª semana, depois da banca, sempre todo mundo ia pro bar do outro lado da rua. Aí a gente chegou no bar e tava lá o cara lá, o CEO da Startup Farm, tava lá e a gente ficava ali bebendo com ele e tal, aí eu já tinha tomado um pouco. Cheguei nele e falei, cara, me diz uma coisa assim, por que tu nos escolheu, cara? Qual é o sentido? A gente vem pra cá toda semana, toma um pau feio, assim, pra quê? Pra que isso? Que sentido? Que vocês erraram, o processo seletivo de vocês deu errado. E aí ele olhou pra mim e falou, cara, tu entendeu muito errado o jogo, tu não entendeu o jogo ainda. A gente não tá nem aí pras ideias, pra qual startup vai vir, a gente escolhe os empreendedores e a gente quer estar junto de vocês, porque vocês vão tentar outra coisa e vai dar certo. E aí eu fiquei pensando, tá, beleza, eu tenho algum valor, porque nesse momento eu já tava destruído, já não queria mais. Aí esse cara, o Alan, que é o CEO da Startup Farm, ele é meu mentor até hoje, assim, ele ajudou muito a nave, ele fez a nave crescer muito com que ele foi me conectando, com outras pessoas e tudo mais, então ele cumpriu a promessa dele de estar junto com a gente lá. E aí quando eu voltei da Startup Farm, eu comecei a nave de um jeito muito diferente, assim, eu comecei já focado completamente em comercial, completamente em negócio, eu descobri uma área de negócio que era ser a software house, né, que é o nome dessas empresas tipo a nave, ser a empresa de tecnologia de startups early stage, que eram startups que estavam precisando construir o MVP. Então a gente só fez isso no início. Por muito tempo a gente só fez isso, porque eu lá convivendo no ecossistema de startups, eu vi que todo fundador de startup que já estava com algum dinheiro de investimento, já tinha um investimento pequeno ali, a grande dor desses caras era ter um CTO, a grande dor desses caras era ter alguém para desenvolver a primeira versão do produto. E isso era a única coisa na vida que eu sabia fazer, desenvolver produto. Eu não sabia escolher o melhor negócio, o melhor mercado, mas eu sabia programar uma primeira versão de produto. Aí eu encontrei um tamanho de mercado ok, tinha bastante dinheiro sendo investido em startup, eu encontrei uma dor específica e eu construí a solução para isso. E a nave já nasceu assim, focada em startup early stage. E aí a gente foi decolando, assim, a coisa foi rodando melhor. Na primeira oportunidade que eu tive, o primeiro projeto foi eu que programei, porque só tinha eu na empresa, né? Mas aí na primeira oportunidade que eu tive, já comecei a contratar mais gente para ser programador e já fui me desconectando disso, porque eu não queria que a operação dependesse de mim. Eu queria ficar focado em comercial. Em todas essas tuas iniciativas, né, que tu contou pra gente, alguma tu teve sócio, Matheus? Ou sempre tu foi sozinho? Todas menos a nave. A nave eu comecei sozinho. As outras eu tive sócios diferentes. E o que você ia dizer para quem nos escuta sobre escolha de sócio, ter ou não ter sócio? A gente já fez um programa específico sobre isso, né? Mas quando a gente está falando de história empreendedora e aparece essas nuances, assim, eu sei o oportuno abrir o conselho para quem nos escuta e daqui a pouco tá na dúvida. Vou sozinho, vou acompanhado, mantenho a sociedade. Normalmente é aquela história, né? Vou começar com meu amigo, meu colega de faculdade ou alguma coisa nesse sentido, né? Muitas vezes tu precisa de alguém com, sei lá, outro tipo de habilidade, né? Sim. Mais do que ser um bom amigo. Exatamente. A amizade é uma coisa difícil, assim, até de pensar. Eu não... Todos os sócios que eu tenho hoje viraram amigos pelo dia a dia, por a gente ter uma identificação de valores muito clara, mas eu não conhecia eles antes da nave, por exemplo. Eles entraram como funcionários, viraram sócios e tudo mais. Então a nave é um caso que eu comecei sozinho. Eu tentei começar com outras pessoas, mas no fim do dia foi indo, combinando, não, vamos começar, vamos ali, já vamos ali e tal. E foi passando os meses e eles não começavam juntos. Aí eu falei, cara, chega, vou começar sozinho, é isso aí, vamos embora. Teve gente que foi ajudando assim ainda, mas ninguém botou a mão na massa mesmo assim, tanto quanto eu desde o início. Mas então a nave, beleza, comecei sozinho e eu acho que foi positivo, porque eu já sabia, eu era bem mentorável já, assim, acho que esse é um ponto importante. Eu não comecei 100% sozinho, seria injusto, porque tinha o Alan ajudando, tinha outras pessoas que eu conhecia que me mentoravam na época, mas no contrato social tava só eu. Mas as outras que eu tentei com sócios, eu acho que
É legal quando tu tá tentando a primeira vez, tu ter alguém pra compartilhar essa dor ali do dia a dia. Eu não acho que se eu tivesse começado sempre sozinho, talvez eu não tivesse aprendido tanto. Mas como eu sei que todo mundo vai quebrar, provavelmente, a primeira empresa, é muito difícil que não quebre. Então eu já aconselho que comece junto ali pra ter mais gente pra sofrer junto ali, uma galera pra trocar ideia. Mas eu acho que começar com sócio é melhor do que começar sozinho. Se tu não tiver um bom networking para te mentorar, tu não tiver acesso a pessoas que vão te ajudar e vão poder trocar contigo no dia a dia. Porque começar completamente sozinho é muito solitário. Porque o trabalho é solitário no fim do dia, assim. No fim do dia, aquele problema é só teu, assim. No meu caso, depois eu fui, o programa de partnership trouxe mais sócios, mas por um tempo era um problema só meu. E isso é muito difícil tu não ter com quem trocar. Então, meu conselho é começar com alguém, assim, sempre. Hoje tu tem sócio na nave? Sim, tenho 5 sócios. Tem um programa de partnership que eu comecei bem no início da empresa, assim, pessoas foram funcionários, podem virar sócios. Se tiver 1 ano de casa e for convidado e aceito por todos os outros sócios, aí pode entrar para a sociedade comprando uma parte. Também uma outra coisa interessante para comentar um pouco, né? Como é que foi a experiência de vocês de partnership na Nave 9? Um aprendizado, assim, a gente vem aprendendo bastante, porque é a minha primeira empresa que se desenvolveu de alguma forma, então eu tive que me desenvolver bastante como líder, já mudou esse quadro societário algumas vezes, 2 vezes, mas a gente vai aprendendo a lidar. Eu acho que é muito mais positivo do que negativo, assim, não tem poucos pontos negativos. Os pontos negativos para mim são os que eu errei, assim, no geral, eu errei na liderança, errei em algum processo, assim, mas eu acredito que é muito positivo, porque é o que eu sempre quis quando eu estava trabalhando em outras empresas. Eu queria tomar mais autonomia, eu queria controlar algum pedaço da empresa, eu queria começar a puxar mais projetos quando eu trabalhava em outros lugares. Se o lugar que eu trabalhava tivesse um programa de partnership, provavelmente eu ia estar lá até hoje, porque eu ia ter mais espaço, ia ter autonomia. Então, para a nave foi muito positivo por a gente está sempre crescendo rápido, sempre trazendo muita coisa para a mesa, e aí tem mais gente para compartilhar esse desafio e tocar os projetos. Então isso, se não tivesse o partnership, a gente não teria crescido o que cresceu, assim. Acho que isso é um ponto bem nítido, assim. E quais os pontos, olhando o outro lado, assim, né? A gente falou alguns dos prós, vamos dizer assim, né? De ter mais sócios, né? Tu consegue, enfim, dividir um pouco mais o abacaxi, o pepino quando surge, mas também o que traz de contras, assim, versus né, a situação de estar trabalhando sozinho, ou sendo melhor, o único proprietário? Eu acho que o contra, eu não passei por ele, mas pensando assim de empresas que eu mentoro e gente que eu conheço, o contra passa a ser tipo aquela sensação de ninguém ter o controle, assim, de cara, sempre tudo vira uma super discussão, tudo tem que achar um consenso e tudo mais. Eu acho que esse é o único contra, assim, mais sério que eu consigo ver em ter uma sociedade, que a gente não passa por isso. Inclusive, o meu conselho é sempre que tenha um controlador claro. Por mais que não seja pelas cotas, que seja, cara, aqui na administração, quem controla é o fulano. E aí sempre tem alguém que é o decisor. Vencendo isso, a dinâmica é mais tranquila, porque cada um vai ter suas responsabilidades, cada um tem as suas skills que é melhor, um é melhor nisso, outro é melhor naquilo. Mas acho que o fato de não ter uma liderança clara acaba se tornando sempre um problema, assim. Eu sempre vejo, cara, tu vai ver discussão societária, passa por isso de o fulano quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo, e ninguém entende o porquê, assim. É bacana tu falar dos papéis que passam, acho que além da função principal de cada um, né? Um toca mais a operação, o outro é mais comercial, parará. Mas na questão da gestão do negócio em si, de ser o financeiro, enfim, né? Vocês têm isso bem organizado. Sim, a gente tem uma divisão muito clara, assim, E a entrada, ela foi baseada nesse tipo de necessidade? Eu abri uma vaga recentemente para alguém para trabalhar junto comigo. Aí eu botei os cases dessa vaga, é o Adamoli e o Miguel, que são 2 sócios lá da empresa. E aí o Adamoli, quando virou esse meu braço direito, ele se desenvolveu para a operação, porque era a necessidade que eu tinha no momento. Eu tava olhando para a empresa era pequena, eu fazia tudo.
eu queria crescer um pouco mais, eu precisava de alguém que tocasse bem toda a operação para eu seguir mais ali, trazendo o cliente para dentro. Então, beleza, vou dar uma hora e vamos desenvolver para a operação. E aí ficou ainda o financeiro e administrativo, essa parte mais de governança estava comigo ainda. E aí depois passou um tempo, eu precisava disso. Aí eu puxei o Miguel para perto, ele se desenvolveu para isso. Aí agora ele é o responsável por tudo isso. Então, eu sempre fui desenvolvendo pessoas para áreas que eu queria delegar totalmente, autonomia total. Eu desenvolvi essa pessoa, geralmente essas pessoas viraram sócias. Teve da tecnologia também, então a galera ia se desenvolvendo até conseguir tomar conta desse grupo de funções total, e aí virava sócia e a partir disso vai dominar essa área e vai tocar. Então a gente tem responsabilidades muito claras, assim, tem coisas que todo mundo sabe, assim, não, tem que correr para esse, tem que correr para aquele, isso é bem importante, assim, mas... E o legal da tua fala é que é o seguinte, a gente fala para empreendedores de todas as áreas, né? Isso, essa organização e a forma de entrada, a forma de distribuição, acho que ela é comum para qualquer negócio. O pessoal que tá nos ouvindo tem, sei lá, tem varejo, tem outras áreas completamente diferentes. Nem falei nada de tecnologia até agora, isso é gestão de negócio exatamente, mesmo. Isso serve para qualquer negócio. O pessoal que tá nos ouvindo e tá pensando uma forma de crescer, muitas vezes de conseguir escalar, e a gente sabe que a ótica do empreendedor normalmente é aquela do cara fazer um pouco de tudo, correr e não conseguir pensar no negócio. Conseguiu organizar a casa para conseguir pensar mais e fazer a gurizada correr, né? Sim. Acho que a principal, até voltando ainda um pouco, a principal virada de chave foi quando eu entendi que eu estava construindo uma empresa e não um software, tá ligado? Esse é um grande ponto, assim, de pensar na empresa mesmo, pensar em estrutura de liderança, estrutura de gestão, quem vai ficar com o quê, como que vai fazer as pessoas crescerem, olhar muito para as pessoas realmente, de cara, a pessoa se desenvolver. A gente tem um plano de carreira desde sempre, a gente tem uma gestão interna muito forte desde sempre, assim, então isso foi bem relevante para o caminho da empresa e para o quanto a empresa cresceu, assim. A nave é a tua quinta tentativa, né? Se eu peguei bem a cronologia, né? Em qual momento tu pensou para ti mesmo, agora deu certo? Eu questiono isso até hoje. Será que tá dando? Tem 6 anos a empresa, fez 6 anos em agosto. Mas acho que 2022 foi, não é nem ano passado, né? Agora a gente já tá em 2024. 2022 foi um ano que eu olhei assim, tá, beleza, tipo, existe uma empresa. Mas como a gente tá, a cada ano a gente acaba criando uma empresa nova, assim, quase, tipo, tentar coisa diferente, mudar várias coisas, então... É estranho, assim, eu trato isso na psicóloga, inclusive, se eu já tenho uma empresa realmente ou não, é uma questão pra mim, porque a gente fica idealizando muito, cara, o que é uma empresa? Será que dar certo? Será que só deu certo quando eu puder sair totalmente? Aí eu já tentei sair totalmente, não deu certo, não foi legal, tipo, porque... Aí depois tu vai amadurecendo e vai aprendendo, tipo, é uma empresa de serviço, uma consultoria de serviço. Vamos olhar para as outras maiores, como é que funciona. Todas tá lá o fundador todo dia trabalhando, sendo o cara que traz as contas, que vende e tudo mais. Tipo, então, dá certo em consultoria. Não é eu sair da empresa e a empresa seguir rodando e eu ganhar meu dividendo. É um dar certo diferente nesse mercado que eu tô. Isso é bem importante também, tu reconhecer que empresa tu tá criando, em que mercado tu tá, e pensar um dar certo que é coerente com esse mercado. Antes eu achava que dar certo era eu conseguir sair totalmente. Não vou trabalhar mais, é isso aí. Tipo, agora eu vou criar outras empresas. Porque eu pensava assim, não, essa aqui tá pronta, agora eu vou criar outra. Muita gente tem essa expectativa, mas no meu mercado é praticamente impossível. Tu não encontra uma consultoria que o consultor principal saiu direto, assim, tipo, a gente tá perto das safras aqui, olha as safras, quanto tempo levou para descolar a imagem lá do seu Silotero, para a empresa ficar rodando e tudo mais. Eu gosto muito da história deles ali, eu me espelho bastante na história deles. Parêntese, recuperem aqui no nosso acervo, a gente já contou a história empreendedora das safras e cifras aqui no episódio do seu Silotero, vale a pena ouvir. Inclusive, o processo de partnership também foi tema de episódio aqui também. Foi muito legal. Exatamente. Porque isso foi onde eu fui encontrando um padrão, porque eu tenho que entender teu mercado, eles são do agro, mas eles são consultoria. O que eles fizeram para conseguir fazer a empresa crescer e para fazer a empresa ficar sustentável? Pô, tu vai encontrar em todas as consultorias, vai ter um partnership, o fundador vai ficar o máximo que ele puder, muito tempo operando, até os clientes que entrarem, a carteira tá tomada por clientes que não entraram por ele, que já entraram pelos outros sócios, para ele conseguir sair. Então eu perdi essa esperança, agora é isso aí, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer a empresa crescer, e não tem jeito, assim, acho que
essa gestão de expectativa, assim, alinhamento de interesse, gestão de expectativa entre os sócios e também individualmente é algo muito importante para fazer um negócio dar certo, assim, porque a empresa não é só ali, tipo, vendeu, entregou e tudo mais, tem toda uma questão por trás que eu não sabia que tinha, demorei a aprender, mas tem que aprender e tem que tocar e é difícil. Agora eu vou fazer a mesma pergunta de uma outra perspectiva, né? Foram 5 tentativas até dar certo. Né? O que te fez não desistir? É difícil essa pergunta, Já te fizeram, me diz que eu não sou a primeira pessoa. Não, já... eu fico mais aliviado. É difícil, já me fizeram e eu já pensei assim, conversando e pensando, cara, por que eu não desisti? E eu não sei explicar assim profundamente, mas eu queria muito ter essa independência, por mais que a gente não seja plenamente independente, porque vai estar trabalhando ali, tem o cliente, tem as pessoas e tudo mais, quanto mais alta é a tua posição, mais tu deveria, né, tá servindo e não demandando coisas, mas acho que eu sempre quis dar certo na vida, individualmente, e dar certo na vida pra mim era, poder ir no restaurante, escolher sem pensar no preço, comprar o tênis caro que eu queria, os meus desejos lá de adolescente, então não tem como tirar isso da cabeça, era algo que eu sempre quis, queria ter uma posição financeira que eu ficasse feliz, comecei a pensar nisso, beleza, tá tudo certo. Mas depois eu entendi que eu queria me realizar construindo uma empresa que fosse massa de trabalhar. A empresa que eu gostaria de ter trabalhado lá no passado, eu queria construir. Aí eu comecei a botar isso como foco, mas o foco ele vai mudando um pouco, assim. Agora eu quero ser, maior, ainda não crescer tanto em número de pessoas, mas crescer em faturamento. Tem uns desafios que eu vou colocando, mas isso faz eu não desistir, assim, É que não desistir é bem relativo, vou até reformular um pouco, porque as outras empresas que deram errado, teoricamente, né? Não sei, não tentei mais sobre elas, mas eu desisti delas, eu desistia, aí eu voltava, chorava no banho, ficava tranquilo, me recuperava e começava de novo. Então, eu acho perigoso às vezes quando algum empreendedor fala de não desista, segue tentando e tudo mais, porque tu tem que dar uma desistidinha, parar, repensar, analisar, não precisa dar 2 passos para trás, mas pelo menos para respirar. Para respirar um pouquinho, pensa e aí vai de novo. Então, dentro da nave mesmo, muitas vezes eu me questionei profundamente, assim, eu penso em desistir constantemente. A diferença é que eu não desisto realmente ali, porque eu olho não, beleza, tá fazendo sentido, me acalmo, olho por que eu tô fazendo isso, o que eu já realizei, o que eu quero realizar, quantas pessoas podem aproveitar desse negócio também. Então eu vou constantemente me policiando e pensando, mas eu penso em desistir bastante, assim. Acho que pensar em desistir... Eu nem sei quem fala que não pensa em desistir, eu queria conversar um pouco mais, assim, porque... Cara, como é que tu não pensa em desistir? Vem um desafio absurdo que tu nunca viu, tu não sabe como lidar, a parada simplesmente aparece na tua mão. Eu sou a última instância do negócio, não tenho pra quem correr. Cara, várias vezes eu penso em desistir, olha, cara, isso aqui não tem porquê, por que eu tô fazendo isso? E aí eu vou lá, durmo, penso e volto. Então, nem tenho... Eu só tô ali, sei lá, vou indo. E por mais que tu tenha sócios e tudo mais, né, cara, empreender de forma geral é uma coisa um tanto solitária, né? Esse tipo da tua autogerência ali, do ter o poder da escolha de desistir, tu pode... A partir de amanhã eu não vou mais. Sim, pode, né? Isso é louco. Tu pode, e tu pode continuar. E tu pode reformular tudo. Isso é que muitas vezes daqui a pouco tu realmente tá em casa assim, vai pensando, cara, vou pra onde? Fazer o quê? Vou vender tudo e vou pra praia? Sim. Então, isso eu não consigo. Mas eu digo, mas acho que esse tipo de indagação é o que faz a graça do negócio, porque aí, cara, tu olha de novo pro teu negócio e aí vai o exercício do empreendedor, da reflexão, a importância disso, de tu pensar, cara, onde é que eu quero estar amanhã? De novo. E reformula. Cara, agora eu quero ter, como falou ali, menos pessoas, contratos maiores, eu quero mudar o posicionamento da minha empresa, eu quero ser visto por outra motivação, seja lá o que for. Acho que isso que tu falou descreve bem o que eu não consegui descrever agora na minha última resposta. De cara, eu não é que eu não desisti, eu repriorizo, tá ligado? Eu acabo desistindo de algo que tava dando de certa forma errado e repriorizo. Então, a autonomia que o empreendedorismo te dá me faz não desistir. Acho que eu não desisti de empreender, beleza? Porque eu não consigo me enxergar
sei lá, tendo que, tipo, não ter 100% de autonomia. Talvez exista algum trabalho que tem mais autonomia e tudo mais, mas os que eu encontrei não tinham, então nem consigo me enxergar, tipo, tendo que, sei lá, tipo, tendo que seguir puramente uma diretriz e tudo mais. Isso não é algo que, pra minha personalidade, faz sentido. Então, na minha visão, fica a única coisa que eu posso fazer é empreender. E aí, dentro de empreendedorismo, eu vou desistindo, tento aqui, tento ali, mudo um projeto, reposicionamento, realmente. Bem, puxando a nossa psicóloga, a importância de tu te conhecer, tu falou que faz terapia, eu também faço, cara, e pra quem empreende, porra, faz muito sentido, velho, porque tu, pra poder fazer o processo de liderança, o processo de olhar de longo prazo e tudo mais, pô, tu tem que ter um nível de consciência interna, assim, de te conhecer grande, né? Não sei se é por aí, não. Isso dá um programa inteiro, né? Mas, enfim, acho que isso aí tá ligado àquela eterna discussão que a gente sempre faz aqui, né? De saber separar a PF da PJ, né? Isso também é uma das raízes da coisa, verdade. Né? Bom, eu criei aquilo ali, mas aquilo não me define como pessoa. Então, bom... Eu criei e é o meu filho. Né? O cara trata como um filho, assim, tu vai vender, vai desapegar de uma coisa, assim, daqui tu a pouco criou. ele tá atolado até o pescoço, tentando ficar como tentando sair, justamente por essa ideia, né? De que não pode ser uma coisa autônoma, ou que é uma autonomia com restrições. E falando na criança, por que o nome da criança? Ai, pois era o que eu ia perguntar agora. 9. Toda história empreendedora, a gente pergunta a origem do nome do negócio, atual pelo menos, né? Vamos começar pelo Nave, que era só Nave antes. Aham. A minha ideia era que fosse só Nave, N-A-V-E. Aí, por quê? Porque eu olhei num site, tipo, eu não sei o que eu li que falava que nomes curtos eram melhores. Aí eu fui olhar, tipo, eu botei palavras com 6 letras, palavras com 5 letras, palavras com 4 letras. Aí eu fui olhando lista de palavras mesmo. Aí olhando lista, achei Nave. Aí gostei, pô, Nave é legal, Nave. Aí botei no Google ali uma coisa ou outra, isso era 2016 ainda, porque a Nave começa mesmo em agosto de 2017, mas final de 2016 eu já comecei a desenhar mais ou menos o que seria, pensando em fazer com outras pessoas que acabaram não vindo junto. Mas aí tá, beleza, peguei Nave. Beleza, era só Nave, eu peguei um ícone de foguete que eu achei no Google Imagens, coloquei do lado, o que depois me explicaram que não fazia sentido, né, porque era uma nave e o ícone era um foguete, mas aí eu fui aprender depois ali que fazia diferença. Mas aí tá, era só Nave. Aí eu fui comprar um domínio, aí eu botei lá no GoDaddy, lá, Nave. Aí fui ver os que tava disponível, aí não tinha nada. Aí eu lembrei, não sei porquê, que tinha essa opção de comprar um domínio .rs. E aí, bairrista que sou, fui lá e botei nave.rs disponível. Toma, só Nave, já era. Aí comprei o nave.rs. Aí passou, a gente só chamava de Nave. Aí alguém me apareceu, um advogado, e falou, cara, tem que registrar a marca, já registrou? Eu, não registrei, vamos ver. Aí fui lá, pô, como é que faz o registro? Não, só Nave não podia. Aí botei, então vamos botar o .rs junto. Aí mudamos o logo e ficou nave.rs. Só que nave.rs era ruim, os nossos clientes são todos de São Paulo. Aí os caras falavam, quando é que vem o nave.sp, o nave.mg, e assim foi indo. Aí a gente, a gente ficou uns 2-3 anos incomodado com o nave.rs, aí contratamos uma consultoria, a consultoria trabalhou para mudar o nome, apareceram com o Nave 9, e aí tinham vários nomes, na verdade. Aí eles apareceram lá, Nave 9, que era Nave e 9, né, tipo, como se fosse inovação ali. Aí a gente pensou, cara, pior do que nave.rs não tem como ser. Nave 9, tá bom, segue Nave, tem um 9 junto aí. Pronto. Era ano de Copa, porque foi no 2022, 9, Ronaldo Fenômeno, atacante, a gente vai atacar os problemas do cliente. E aí deixou o Nave 9 e foi-se embora. E aí é isso, não tem, a gente chama bastante, a gente chama de Nave 9 geralmente, mas pra ficar aquele amor ali com o antigo Nave, que a gente chama as pessoas de Navers, chama de Navosa, e assim vai indo e ficou o Nave 9. Mas não é muito especial, não, o nome. E vocês estão entre quantos hoje? Como é que tá a equipe dividida e onde estão essas pessoas? A galera tá desde a pandemia espalhada pelo Brasil todo, né? Então começou só aqui em Pelotas, era trabalho presencial, depois da pandemia virou trabalho ali forçado no home office, e em seguida, quando saiu da pandemia, já seguimos no remoto, porque a gente tinha crescido muito, contratou gente no Brasil todo. Então hoje tem umas 40 pessoas, está espalhado no Brasil todo,
Mas os sócios são todos aqui de Pelotas, porque foi quem já estava na empresa, foi crescendo e tudo mais. Então a gente se reúne bastante aqui, tem uma sede aqui também. Mas eu moro em São Paulo hoje, eu e um dos sócios a gente mora em São Paulo. Mas eu tô aqui até o carnaval, porque nem vale a pena voltar pra São Paulo antes do carnaval, porque não vai ter reunião nenhuma. Cara, e vocês tem bastante gente então no remoto, né, cara? Podia comentar um pouquinho da gestão no remoto, porque é um desafio que volta e meia vendo esse microfone aqui, tu fazer a gestão de equipe de forma remota. E na área da tecnologia, pô, é uma coisa super comum. Mas Sim. quais são os pilares, assim, o que tu poderia dizer para o nosso ouvinte aí sobre a gestão em termos de remoto, Sim. assim, cara? Cara, acho que uma coisa que é difícil no geral, assim, para as pessoas e que é muito importante é saber manter uma boa comunicação assíncrona, tipo, se comunicar bem por texto, saber documentar bem as coisas, manter, porque é tudo sobre manter muito claro o que está acontecendo na empresa, então vai ter uma boa ferramenta de gestão de tarefas, uma boa ferramenta de chat para todo mundo se comunicar, esse já é um primeiro passo. E na nossa visão na nave, tipo, quanto melhor a gente se comunicar, menor vai ser a necessidade de controle, assim. Então a gente não controla horário, não controla nada nesse sentido. Tem algumas empresas que as pessoas trabalham sempre numa call, estão sempre ali monitorando se a pessoa está trabalhando realmente. Para nós não faz muito sentido, assim. A gente prefere ter uma boa comunicação, alinhar bem o que é a demanda que cada um tem que entregar. E aí a cobrança, tipo, a gestão, ela vai acontecer a partir da entrega ou não dessas demandas, e não exatamente de que horário a pessoa está trabalhando, como está trabalhando. Então, algumas cerimônias ali pra gente manter uma integração da empresa. Então, Vocês têm algumas rotinas, assim, mensais ou diárias? Tem. A gente tem uma rotina quinzenal de juntar a empresa inteira numa call e aí a gente traz um update, a gente chama de business update. Tipo, vai ter, cara, o que tá acontecendo no comercial, o que tá acontecendo na operação, que recados que a gente tem. Aí vem algumas pessoas do time, falam alguma coisa específica do projeto, então a gente junta todo mundo quinzenalmente, isso é importante. A gente tem o Navi Day, que é um evento trimestral, que aí vem o resultado do trimestre realmente, qual é o plano do próximo trimestre, também é online, então a gente tem algumas iterações assim que acontece, que junta todo mundo da empresa, isso ajuda bastante, pra gente manter a comunicação clara, assim. Acho que quanto mais alinhada tiver a comunicação, mais a empresa roda de um jeito legal, assim. Porque nesse mercado, pô, tem um assédio, né, a programador violento, assim, né? Isso acho que com a empresa de vocês acontece, mas com tantas outras aí o pessoal tá nos ouvindo. Então, pô, tu manter a equipe unida, aquela vontade, aquele senso de pertencimento é um desafio, né? É um dos desafios da liderança. Sim, é bem difícil, principalmente, tipo, a gente que estava acostumado a já rodar essa empresa no presencial. A gente não nasceu remoto, então a cultura precisa se ajustar, a empresa precisa se ajustar realmente. É uma das funções que eu executo hoje, é tentar entender como manter essa cultura viva, porque a gente tem uma cultura bem forte. Então pra mim é o maior desafio, principalmente porque eu não sou uma pessoa do remoto. Eu sou bem do presencial, realmente. Eu tô sempre presencial, tô sempre na rua, E sempre comercial é isso aí, né, cara? então... Por mais que se dê pra adiantar uma coisinha de reunião online e tal, mas presencial é... O presencial que resolve. Então a gente é bem desafiador, assim, mas é muita conversa. Entender muito do time, realmente, porque não adianta eu querer criar uma política de trabalho baseada em mim que não tô vivendo isso, tá ligado? Muito bem, tem mais duas perguntinhas ainda, acho que, né, já para encerrar, tava dando uma olhada aqui, a gente se encaminhando para o final. Matheus, a gente ouviu vários episódios de uma história do Matheus na posição de empreendedor, né? Quando precisa avançar um pouco disso nas tuas criações e sentar para ser gestor? Pensar o processo, olhar a planilha, o resultado, o indicador, estabelecer a meta, conversar com gente. Esse tipo de coisa que é da pasta do gestor, que nem sempre o empreendedor tem afinidade em fazer, né? Mas acaba tendo que fazer muitas vezes, e eu acho que possivelmente você teve que fazer isso várias vezes na tua história, pelo que tu contou aqui, né? Como é que foi pra ti fazer essa alternância, né? Os momentos que teve que parar e ser gestor e, bom, alguém tem que sentar aqui e organizar essa coisa. Como é que foi isso pra ti? Eu gosto bastante. Eu sou absolutamente nerd, assim, todas essas coisas. Eu gosto muito de contabilidade, estudo bastante contabilidade, estudo o processo de gestão como um todo, eu gosto de estudar muito, assim. Então, tudo que a gente faz de gestão, liderança e tudo mais é baseado bastante em livros, assim, tipo, estuda, traz isso para dentro da empresa. Então,
Cara, é um processo que pra mim não deveria ser dividido, assim. Acho que as pessoas tentam, não, eu gosto de vender e ficar só na rua vendendo. Tipo, eu tô liderando a empresa, eu preciso ser um bom líder, vou estudar como ser um bom líder, vou estar próximo das pessoas, porque o comercial é uma das N coisas que são minha responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu também tô liderando quem tá liderando a operação, então eu tenho que estar junto, tenho que estar entendendo. É uma empresa de consultoria, eu tenho que ser o principal consultor, então eu tô sempre estudando, tô sempre pautando como esse negócio vai evoluir, porque eu não posso simplesmente ficar na cadeira de vender e ficar focado em trazer mais clientes, mas quais clientes para fazer o que a gente vai vender, que design de serviço é esse. Então eu tô sempre próximo de tudo, e o papel de gestor para mim ele mistura muito com liderança realmente. Para mim todo gestor deveria ser um bom líder, e a gente precisa estar vivendo ali junto com as pessoas. Então, para 1 a 1 eu tenho semanal com todos os liderados, estou sempre junto, fora as reuniões de gestão realmente de cada área. Eu faço 1 a 1 com outras pessoas do time para ir acompanhando, vou fazendo uma rotação ali, mas mensalmente eu tenho algumas 1 a 1 com outras pessoas do time. Então, pra mim, eu nem faço assim, eu gosto de pensar o negócio realmente como um todo e ser um gestor o tempo inteiro, assim. Então, é que eu sou bem nerd nesse sentido. Eu e o resto da empresa, assim, todos os sócios, a gente gosta bastante de pensar o melhor jeito de fazer as coisas. A gente tem o Adamoli, não sei se tu chegou a conhecer, mas ele é muito, muito, muito dos processos, e eu sou muito de disruptar um pouco essas coisas, tentar evitar ao máximo burocracia, assim. E aí a gente fica sempre nessa, conversando e chegando no jeito mais... Eu gosto muito da simplicidade, assim, o jeito mais simples de entregar a melhor coisa. E é muito difícil fazer o simples, então tem que ir estressando, tem que ir estudando, tem que ir tentando. Então a gente vai sempre criticando o processo e melhorando ele. Muito bem. E pra gente encerrar essa parte do bate-papo, então, e partir pros quadros, né? Virou o ano. Muita gente agora tá olhando pro seu caderninho, para suas ideias, né? Tá com a sua listinha de resoluções de ano novo. Que dica, que contribuição tu dá para quem tá pensando em tirar a sua ideia do papel em 2024? A minha grande dica é comece. Não pensar muito, assim, porque quase todos os negócios dá para criar em 1 semana hoje em dia, se não for uma indústria, né? Se for uma indústria já dificulta um pouco mais. Mas se for algo de base digital, cara, tem muita ferramenta Serviço, comércio, em 1 semana tá na rua. Tem muita ferramenta low code. Se for serviço, então já deveria começar hoje, né? Porque é só vender o serviço, vende o teu serviço. O que eu fiz foi empreender a partir de mim, né? Então, eu já poderia vender no primeiro dia o desenvolvimento de algo. Acho que isso é bem, assim, não tentar ficar pensando muito, fazer um super plano de negócios e coisas assim. Cara, começa, desenha mais ou menos, tem certeza que tu compreende uma dor do mercado, valida se essa dor realmente dá negócio. Que o que eu fico vendo muitas vezes é a galera encontra uma dor, cara, alguém precisa de um software, alguém precisa de uma empresa que resolva isso. Mas essa pessoa pagaria para tu resolver isso para ela? Acho que essa é a primeira pergunta a ser feita, ver se essa dor dá negócio. Então tem vários frameworks, se pegar o Lean Startup, por exemplo, vai te ajudar a navegar dentro disso e tu começar a implementar essa empresa. Mas começa agora, começa essa semana. E se tu tá desenvolvendo algum aplicativo, alguma coisa, não pensa que tu tem que desenvolver ele todo para depois colocar na rua. Tem um jeito de tu usar um low code, um no code, fazer algum protótipo mais navegável que seja bom e tu começar a colocar essa ferramenta na rua sem antes contratar um programador, um sócio, CTO, toda essa história que a galera conta. Muito bem, gurizada. Muito bem. Show de bola. Vai, tá bate-papo. Vamos puxar então o quê? O nosso Gotas? O outdoor? Outdoor. A gente tem um quadro aqui. Vamos ser gente boa no primeiro programa do ano, né? Puxa o outdoor, vamos pro Gotas Estante e voltamos pro outdoor. Não, Matheus, a gente tem um quadro aqui que é o outdoor, o treinador, né? Então a gente pede pra todos os nossos poderosos deixar uma mensagem pra outros empreendedores, pessoal que tá na lida aí, que tá lá, o Matheus lá de lá atrás, que deu errado, né? Daqui a pouco, enfim, pra deixar uma mensagem. Mas a gente vai te dar um tempinho, vamos puxar um outro quadro, enquanto isso tu arquiteta aí pra gente puxar. Tá. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar diretaço aí o nosso Gotas de Inspiração. Sem a faísca da iniciativa, você não tem a opção de, a não ser, reagir ao mundo. Vai de novo. Fé no pai.
Sem a faísca da iniciativa, você não tem opção a não ser reagir ao mundo. Tava tentando achar a página onde estava aqui. Pô, forte isso aqui, cara. Do Seth Godin, que dá o quê? A origem aí ao a nossa dica da estante do Café Empreendedor, né? Exatamente, ele é saído deste livro. Vou pedir aqui o auxiliar. A primeira dica de leitura do ano também é a minha primeira postagem lá do Leitura de Negócios, né? Foi a primeira compra que eu fiz esse ano, né? Segunda leitura do ano, uma primeira compra. Este livro é chamado Toque a Campainha. Quem trouxe ele para o Brasil foi a H1 Editora, se eu não me engano. Agora o Leandro confirma ali, fazendo as vezes de Vinícius. Então, o Seth é conhecido, né? Enfim, é um dos grandes nomes do marketing aí. Tem aquele livro da Vaca Roxa que já teve aqui nas nossas dicas. E esse livro, ele fala sobre essa frase que a gente usou aqui no Gotas. Para mim, ela resume o que é a proposta do livro, né? Fala sobre o poder da iniciativa, que a gente conseguiu chegar num momento, enquanto sociedade, onde boa parte dos recursos é consideravelmente acessível. Então, o que, entre aspas, vai fazer a diferença vai estar bem no campo dos atributos pessoais de cada um, de como é que a gente mobiliza os recursos que a gente consegue acessar, e ele vai bater muito forte na ideia de que a diferença está em as pessoas tomarem a frente, começarem os negócios, começarem as ideias. Ele vai falar também sobre a importância de consistência e outras coisas, mas ele foca muito, tem várias reflexões aí que vão te levar a pensar sobre o poder da iniciativa. E até agora, quando o Matheus falou comece aqui, eu digo, tudo a ver com o que a nossa leitura de hoje traz, né? E ele tem uma campainha na frente, né? A minha tristeza é que ela não faz barulhinho. Vira aí, Leandro, pra câmera. Não é um livrinho. Não, todo trabalhado aqui. Bem produzidinho, bem diagramado, colorido. E tem uma campainha. Toque a campainha e tem uma campainha. Na verdade, esse negócio de toca a campainha é um experimento de uma das histórias que ele conta aí, de um pai que botou uma campainha no berço da criança. Uma coisa meio Skinner, assim. Mas, enfim, tinha todo um contexto ali. E, pra resumir, vale a leitura pra gente pensar sobre ter iniciativa. Né? Não ficar esperando, não ficar... Porque é o que o próprio Gotas diz, né? Se a gente não tem iniciativa, a gente fica, né, à mercê do fluxo das coisas. É uma leitura bem no ritmo de férias. Ele é... 115 páginas bem diagramadinhos, né? Bem diagramado, letrinha colorida. Tá bonitinho, capa dura. Essa menina, ficha catalográfica. Peraí. O Vinícius não tá, aqui ninguém tá com lembra nome tudo diferente, né, cara? Não tem a bibliotecária aqui. Mas eu acredito que seja a figura do publisher, talvez. Que é o Rodrigo Simonsen. Não, o publisher é o CEO da editora. Pô, não tem aqui a pessoa o nome da editora lá. Não enfim. Não tem a nossa estimada Angélica Ilaquanão trabalhando nesse livro. Não foi. Pelo menos eu não achei aqui. Tem todas as terminações em inglês. H1 Beijo pra Editora é o lançamento pro final do ano passado, se eu não me engano. Tem uma publicação sobre ele no Leituras de Negócios. Maravilha. Quem quiser saber mais, busca lá também, né? No @Leituras de Negócios. Bueno, deu bastante tempo aí, né, Matheus, pra pensar a mensagem aí do outdoor do empreendedor. Eu só não falei, já tá em São Paulo direto, né? A gente bota lá na Avenida Paulista, 40x4, fica Brasil inteiro vendo aquilo, uma placa bem raiz, já que a gente tá falando de tecnologia. Ou ainda o @ de quem aí, ó, rapidinho. Joel J, que em seguida deve estar no Gramado Summit pra variar. Eu tenho duas, pode ser duas. Dale, com certeza. A gente divide ao meio, fica uma... Não, a primeira é, não existe dinheiro fácil. Porque todo mundo às vezes acha, não, é só fazer. A segunda já entra junto, ó. Nunca é só fazer. Essas duas frases aí, quando eu vejo, cara, o cara tá começando a empreender e fala, não, esse negócio aqui é só fazer, o dinheiro é muito fácil, todo mundo vai querer, cara. Geralmente não é bem assim. Nem nas pirâmides é assim, gente. É verdade. Nem nas pirâmides é assim. Até é verdade, eu não vou ficar quieto. Eu falei faraó. Vamos lá. Mas essas duas frases juntas, aí a gente encontra um jeito de colocá-las juntas. Então. Maravilha. Vamos ao jabá. Pois é, o pessoal quiser trabalhar, que quiser contratar vocês, falar de como é que acha? Cara, todo mundo pode achar ali em @Matheus Dannenberg, Matheus com H. Eu tô sempre postando ali, eu gosto de ser um postador de Instagram, então por ali vai achar tudo. Tanto quanto a nave, vagas na nave, contratar a nave, tudo vai estar por ali. Mas também sigam a nave, @nave9tech no Instagram. A gente se comunica muito pelo Instagram ali, a gente é bem jovem, né? Muito bem. Show de bola então, gurizada.
Bueno, chegando na finaleira, agradecer a presença aqui, Matheus. Obrigado por compartilhar a tua história aqui e trazer a história que certamente vai inspirar o pessoal que tá justamente nessa época do ano aí pensando nas suas resoluções. Aí, o que eu vou fazer o ano desse ano? Como é que eu vou começar um negócio? Enfim, certamente vai ajudar muita gente aí. Boa. Muito bem, também lembrando que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Falamos também para Agência Arcona, marketing de resultado, design, tráfego e registro de marcas. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse lá no @VG Associados. Bueno, gurizada, esse podcast também foi gravado diretaço aqui do Fábrica.podcast, então já aproveita e segue lá, gurizada, do Fábrica de Podcast. Muito bem, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.